Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MS TV. E hoje nós vamos ter mais uma entrevista especial para destacar um jovem advogado de Dourados e que eu tenho certeza, assim como eu me surpreendi, você vai se surpreender também. Caio César Melo Ferri. É um prazer tê-lo aqui no Mundo Jurídico, viu, Caio? O prazer é meu, professor. Você disse professor e você já me entrega, Caio. Pô. Prazer, Wander. Caio, você é muito jovem, correto? Depende do... jovem. 26. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. Descrição. 26. 26, Formou em? Tem 2 anos. Foi final de 2015. Final de 2015. Isso. E aí as pessoas podem estar se perguntando, mas um jovem desse está dando uma entrevista, é porque tem o seguinte, tem um ditado que diz assim, a idade faz o velho, mas não faz o sábio. Porque a sabedoria está muito mais ligada às experiências que você passou na vida e a forma como você interagiu com elas, do que propriamente a idade cronológica aqui na Terra. E o Caio, não tenha dúvida, Caio, você é um exemplo disso. Porque você, antes da gente entrar nessa questão jurídica, eu quero falar um pouco para as pessoas aquilo que me surpreendeu conversando contigo. Sim. Você é um escritor, Caio. Eu até brinquei que é o maior escritor jurídico de Dourados da área jurídica, porque acho difícil que tenha outro advogado com 6 livros escritos e publicados. Isso, não todos de direito, né? Direitos são 3. Uhum. Um que foi uma organização e 2 que foram de minha autoria. Mas os outros são romances ou contos que eu escrevo já há algum tempo e que publiquei a maioria deles de 2013 para frente. Mas o primeiro livro que eu escrevi foi Os Sinceros, quando eu tinha 13 anos, mas ele ficou um longo período sem publicar e sem muita gente ler, porque era muito caro na época lançar um livro por conta própria. E depois, com o tempo, foi saindo algumas editoras que lançavam por unidade, por demanda, e começou a ficar mais barato, não só para mim, mas para todo mundo, publicar um livro. Então, de 2013, 2008 para frente, muitas pessoas conseguiram publicar livros que estavam guardados, a partir dessas editoras independentes que fazem por demanda. O livro é impresso unidade por unidade, não é feito como antes, 1.000, 1.500, 2.000 livros como uma tiragem mínima, né? Entendi. E foi isso que permitiu que você tirasse da gaveta aqueles livros que já havia escrito e passasse a publicá-los. Isso, foi isso que permitiu. O custo médio de lançar um livro, antes, ele variava entre R$5.000 e R$6.000, quando eu terminei o meu primeiro livro, que eu cheguei a fazer o orçamento. Variava mais ou menos esse valor. Para você lançar para uma plataforma independente, você paga só a unidade, mais os custos que existem de você organizar o livro. Um capista, se você for ilustrar, um ilustrador, a pessoa que vai fazer a diagramação do livro, o revisor, você paga por esses serviços, mas para publicar o livro na gráfica, na editora, você pode pagar por unidade. E aí a unidade vai variar entre R$35, R$45. Então, se antes um livro, para ser publicado, custava de R$5.000 a R$6.000, você consegue publicar hoje com 1.000, com 800, dependendo do serviço que você for precisar nesse livro. O processo de edição do livro, você hoje domina esse processo, né? Isso, tem esse problema também. Como eu não conseguia publicar, eu fiquei todo esse tempo pesquisando como que fazia. Então, hoje eu sou um editor cadastrado na Biblioteca Nacional e posso emitir o número de ISBN, o código de barra, esses elementos formais que o livro precisa ter. Então, a pessoa que for publicar também precisaria fazer isso, arrumar um editor para pegar um número de ISBN, conseguir essa expedição, mas não é uma coisa cara como antes. Caio, e como que se deu na sua vida essa descoberta da possibilidade de se tornar um editor de livros? Você tem a necessidade e a vontade, e aí quando encontra os dois juntos, você chega ao resultado, né? Mas no meu caso foi dentro da UEMS, dentro da universidade, que o professor André Martins, ele me falou um dia, você quer publicar livro? Tem um jeito, só que ninguém foi atrás, vai atrás para ver como é. E aí eu liguei na Biblioteca Nacional para descobrir como fazer o cadastro, aí liguei no Clube de Autores, que é uma das plataformas de lançamento independente, uma editora independente, e fui pouco a pouco juntando esses elementos para descobrir como que fazia. Só que os primeiros que eu fiz não deram muito certo, porque a página ficava de um lado, a capa ficava fosca, ficava Aí você ruim. desistiu?
Não, aí eu fui tentando... Você não desistiu? Não desisti. Não desisti. Porque, como eu disse, pode ter esses custos de capista, de diagramação, só que no caso eu não tinha dinheiro naquela época para fazer, para comprar esses serviços. Então, capista, diagramação, expedição de ISBN, tudo isso eu tive que fazer por conta própria. Então, os meus livros, os últimos não, mas o primeiro, principalmente, ele é integralmente feito por mim, desde a capa até a diagramação, até a expedição de ISBN, tudo. Todo o produto final foi feito por mim. Os outros não, os outros acabaram tendo aí influência de outras pessoas, capista, diagramação, revisor. Mas o primeiro em específico, ele é inteiramente feito por mim. Então, na verdade... Inclusive, o rapaz da capa sou eu. A foto é uma foto minha. A foto é uma foto sua. Nós já vamos falar sobre ele especificamente, eu quero explorar um pouco mais disso aí. Você me disse, então, que esse processo de se tornar um editor acabou sendo dentro de um projeto de extensão da própria universidade que você fazia. Isso. Você formou em qual universidade, Caio? Na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na UEMS. Na UEMS. Formou no ano? De 2015, colação de grau em fevereiro de 2016. Eu imagino que, como você é escritor, você deve vir ou de uma família de escritor ou de uma família de advogados, correto? Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Na minha família até tem advogados, mas não nenhum próximo, nem meu pai, nem minha mãe, nem irmão, nem tio também tio nenhum. Eu até tenho uma tia que se tornou advogada depois, mas já num processo que foi junto com o meu, então não teve influência. E a questão de ser escritor é até engraçado. Às vezes, quando eu paro para pensar, eu até penso como que eu fui me interessar por livro. Porque na minha casa, ninguém nunca leu, muito menos escrever. Então... eu não tenho uma referência dentro de casa para falar, seu pai ou sua mãe lia muito e você começou a ler quando era criança e te influenciou. Seus pais trabalham com o quê? A minha mãe, ela é do lar e formou em pedagogia, mas não tinha muita relação com livros. E o meu pai, ele passou grande parte da vida dele como agropecuarista e hoje em dia ele é comerciante. A questão dos livros entrou na minha vida de uma forma muito espontânea. Eu, um belo dia, falei, vou comprar não. Eu falei, mãe, eu quero um livro do Harry Potter. E aí eu lembro que ela até ficou meio assim de comprar, ela falou, vai gastar dinheiro com isso, sendo que você nem lê, não sei o quê. Mas comprou, e aí eu acabei lendo, e aí depois eles incentivaram, claro, depois que já tinham visto. Mas foi uma coisa muito espontânea que aconteceu na minha vida. Olha que influenciado por isso. Você está falando uma coisa, Caio, que é uma discussão, né? Será que essa literatura infanto-juvenil midiática, Harry Potter, vamos pensar em outro, Senhor dos Anéis... A questão do Senhor dos Anéis e do Harry Potter, tudo bem, tem essa polêmica, mas no caso, quando eu comecei a ler Harry Potter, ainda não era uma questão midiática. A maioria das pessoas que começaram a ler Harry Potter, na verdade, não foram produto do Harry Potter comércio que existe hoje. Não que eu esteja criticando isso, acho que tem que ter esse comércio mesmo. Inclusive, parques do Harry Potter, hotel do Harry Potter, tudo que tiver. E se eu tiver dinheiro, eu vou fazer e vou comprar, porque eu quero mais dar meu dinheiro para eles mesmos, desde que eles façam, traga a minha infância de volta. Mas, enfim, eu e a maioria dos leitores do Harry Potter não estão inseridos nesse contexto. Aliás, esse comércio veio, eu acho que para eles, né? Para a minha geração. Quando eu li o Harry Potter, não tinha nem finalizado ainda todos os livros, estava no segundo livro. Entendi. Então, não foi uma coisa... Não, mas eu falo de uma outra discussão que eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, sim, no sentido se é bom para a formação, para a formação literária das pessoas, do jovem, ter contato com essa primeira literatura. Se não deveria ser mais os clássicos, alguma coisa assim. Eu acho que eu sou um pouco imparcial para falar disso, mas eu acho que não tem sentido nenhum essa discussão. Acho que é um mérito que a J.K. Rowling tem, inclusive, de ter trazido tantas pessoas de culturas tão diferentes para a leitura. Porque uma coisa é você fazer uma criança sueca, norueguesa, dinamarquesa ler um livro, numa cultura que é valorizado, que é comum, e outra coisa é você conseguir fazer uma criança brasileira ler esse mesmo livro. Então, para ela ter atingido um público tão diverso, em tantas nações, com certeza ela tem o mérito dela. O que se discute, por exemplo, é qual seria melhor, qual teria uma qualidade maior, o Senhor dos Anéis ou Harry Potter, porque o Senhor dos Anéis, com o Tolkien, foi ele que iniciou esse mundo de tipo de literatura, e a J.K. Rowling se aproveitou disso ou se não aproveitou. Eu acho que isso não é uma discussão que se deve ter. Acho que cada um tem o seu mérito, são literaturas diversas, apesar de estar no mesmo
no mesmo ramo, né? Mas tem um público diferenciado também. Eu li Harry Potter, gostei, li Senhor dos Anéis, não gostei. Conheço pessoal que leu Senhor dos Anéis gostou e que leu Harry Potter também não gostou, mas também é mais raro, a maioria que leu Harry Potter gosta. Você sabe que eu me identifico muito com essa sua perspectiva, porque eu, particularmente, eu fui um leitor muito voraz, principalmente na minha infância e adolescência. Depois, quando a gente entra para a faculdade, você lê menos, acaba lendo mais obras da sua área técnica e tal, mas eu lia muito. E sabe como que eu comecei? Com uma coisa que hoje não tem tanto, mas gibis de super-herói. Eu cheguei a ler muito gibi da Mônica. Agora, você falando que eu tinha falado que eu tinha começado a ler com Harry Potter, mas agora pensando, quando eu já era bem criança, eu ganhei de Dia das Crianças uma vez na assinatura do gibi da Mônica. Eu também. E aí eu lia bastante. Só que o meu não era de Turma da Mônica, o meu era Homem-Aranha, X-Men, Superman. Esse aí eu já não li, só peguei os filmes. Então, mas me levaram para leitura. Aí, na época, a minha Jack Rowling era Agatha Christie. Então, eu li a coleção da Agatha Christie inteira, sabe? E aí, você começa a ir para os livros infantis juvenis, você vai para Lígia Bojunga Teles, você começa a ter uma formação mais aberta até chegar nos clássicos. Sim. Eu acho que esse é o caminho. Não adianta querer chegar para um adolescente e falar, começa lendo Machado de Assis aqui. Não, assim, até porque... A Luísa Azevedo. É hipocrisia você dizer que clássico não é chato. É chato. Não tem uma linguagem da época, não está inserida num contexto apelativo para nenhuma forma. É um clássico porque ele tem o seu valor histórico, tem o valor cultural dele. Mas se você pegar Harry Potter e Machado de Assis... É hipocrisia você querer falar que um é melhor que o outro. Até porque é complicado você falar que um é melhor que o outro, porque cada um tem seu valor por diferentes... Seu tempo histórico. Isso. E a criança com certeza vai se interessar muito mais pelo Harry Potter. Só que a partir do Harry Potter ele pode um dia chegar a ler o clássico. Eu, por exemplo, nunca li clássico quando eu era adolescente. Eu fui ler um clássico pela primeira vez agora, já no mestrado. E foi aí que eu fui... Eu vou dizer para você que eu compartilhar com você que, na minha visão, eu cheguei nesse processo que eu falei. Comecei com o gibi, aí fui para Agatha Christie, Sherlock Holmes, aí comecei a ler os infantos juvenis, aí entrei nos clássicos. E acho gostoso. Eu, particularmente, não distingo um clássico, Crime e Castigo, porque a trama te envolve muito bem. Você entendeu? Sim. Agora, a verdade é que eu acho que vale para as artes, para a literatura, para todo o ramo artístico, que o gosto não deve ser taxado, né? A gente está passando por um momento histórico no nosso país difícil, né? Que as pessoas querem começar a taxar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Né? É igual essa questão que eu falei, de um ser melhor que o outro. Na verdade, é complicado dizer que é melhor que o outro ou que um é bom ou que é ruim. Eu, por exemplo, se eu tiver... um certo humor, eu vou querer ler tal livro. Senão, eu vou querer ou não ler, ou ler outro tipo, ou assistir filme, ou assistir série. Então, eu acho que tudo serve para alguém, para algum momento e para alguma coisa. E que deve ser respeitado. E que deve ser respeitado. Caio, a gente falando sobre o curso de Direito, como é que foi a faculdade aqui na UEM? Você é de Dourados? Você é daqui? Eu sou de Dourados. Então, você é natural daqui, então fez o curso aqui, foi uma escolha natural. A minha grade acadêmica ela é um tanto quanto bagunçada. Eu entrei na UFGD cursando Relações Internacionais, cursei Relações Internacionais por um ano, e aí eu tive uma matéria dentro do curso de RI, que era Direito Constitucional. Aí eu falei, acho que talvez eu esteja gostando mais disso aqui do que das outras matérias. E aí eu falei, antes de tomar essa decisão tão séria, deixar o curso, que não é uma decisão séria, mas antes de tomar uma decisão apressada assim, né? Principalmente porque eu estava na Universidade Federal, então você sair às vezes é arriscado, porque você não sabe se você vai conseguir voltar, né? Mas enfim, aí eu falei, vou fazer Direito e RI junto, os dois. RI, Relações Internacionais. Isso. Na Universidade Federal da Grande Dourados. Isso. Falei, vou fazer os dois juntos. Tinha muita gente que fazia. E tem muita gente que faz. Difícil? Não, vamos chegar lá ainda. Tem muita gente que fazia e tem muita gente que faz. Que eu lembro de cabeça umas 5, 6 pessoas. O Mariel, o Caio Pedrolo, o Vinícius Fará, a Marjorie. Tem bastante gente que fez ou faz.
o Arthur, tem muita gente então, que fez RI e Direito junto. Mas eu falei, vou fazer os dois juntos. E fui para a Unigran e fiz Direito um ano lá e um ano de RI aqui. Não era difícil de levar os dois juntos. Era complicado, mas não era difícil. Só que eu percebi que ficar nos dois, ao mesmo tempo, ia prejudicar ou um ou outro. Não ia assimilar. Quem muito sabe, não sabe de nada, né? Então eu peguei e falei, vou sair de RI. E aí saí de RI, só que acabei mudando para Campo Grande. E fui fazer... Olha como que a idade faz o velho, não faz o sábio. Quem muito sabe, não sabe de nada. A gente tem que ter humildade, que até a morte a gente está aprendendo. Não é verdade? E aí fui para Campo Grande, fiquei um ano lá e fiz o segundo ano de Direito lá. Voltei para Dourados porque eu tinha feito a prova do Enem para transferir da Uniderp, que eu fazia em Campo Grande, para o FMS em Campo Grande. Só que aí, quando saiu a minha nota, ela não dava para o FMS e, por algum motivo, dava na UEMS, tanto de Dourados quanto na Naviraí. E aí a dúvida era se ia para Dourados ou Naviraí, e não fazia sentido nenhum ir para Naviraí. E aí voltei para Dourados e fiz na UEMS e acabei concluindo lá. Lá você não teve aula comigo, né? Não tive aula com você. Eu tive aula de processo de trabalho em Naviraí. Porque aí tem aquela questão que a gente tem lá na UEMS, né? Das matérias Chocou que tem que fazer, horários, tem que ir pra Naviraí. Olha só. E aí eu e a Amanda para Naviraí toda quinta-feira. Mas a Amanda estudou comigo, né? A Amanda estudou, mas eu não lembro qual matéria que ela fazia lá. Na faculdade você se torna editor de livros. Isso. O professor André Martins. Isso. O professor André Martins, ele tinha tentado lançar esse projeto, um projeto de publicações, em outros anos. Mas o que acontecia? Geralmente ele pegava esses alunos, acho que muito perto de formar, e aí acabava, e a pessoa saía e acabava não dando andamento. Até quando ele foi me falar, ele me falou meio sem esperança. Tem lá para você começar a mexer, a gente pode fazer. E aí eu fui lá, falei com a Lourdes, aí deu certo, e o projeto continua ativo ainda, é um projeto continuativo. Eu já não estou tão mais inserido, mas ainda estou no conselho editorial do projeto, e ainda ajuda a Lourdes. A Lourdes assumiu grande parte da parte que era minha, ela faz quase tudo. Mas de vez em quando ela ainda vai lá no escritório para a gente dar umas... E o professor André Martins, ele é um precursor, né? O professor André Martins, ele sempre fomenta publicações, Arandu. O professor André Martins, ele é muito pessoal nas questões, isso é um elogio, né? Porque muitas vezes um projeto, por exemplo, precisa ser aprovado e para pegar verba tem toda uma complicação normal e burocrática de uma universidade. E muitas vezes ele falava, não, se a gente for fazer, vai demorar. Quanto que custa para fazer o cadastro do coisa? Tanto. Então deixa que eu pago para fazer. Porque ele também tem essa ansiedade de querer ver logo, né? Teve um jornal também que foi lançado por ele, dentro do curso, depois acabou não tendo continuidade, mas foi a mesma história. Ele não conseguiu fazer o projeto, ele falou, não consegui fazer o projeto, quanto que custa fazer esse jornal? Vamos fazer, se tiver gente para fazer, financiar, eu financio. E vai fazendo assim. E André, você vai vir aqui no Mundo Jurídico falar comigo. Nós precisamos contar a sua história. Eu posso testemunhar, porque eu sou colega do André na Universidade Estadual. E eu vi, você falou de um caso, e é claro, talvez ele vai brigar comigo de eu contar isso para todo mundo. Mas eu vi o André Martins, o professor André Martins, com um desprendimento tal de pegar parte do seu rendimento e investir na melhoria, por exemplo, de ambientes onde os acadêmicos têm que estudar, onde os professores têm que ficar, inclusive com nota fiscal, mostrando onde ele estava aplicando o dinheiro dele em favor do público. E o que às vezes falta na nossa sociedade é um pouco isso. Pessoas que têm essa predisposição, que têm essa disposição. Então, André Martins é um exemplo. Parabéns, André. E eu quero você aqui no Mundo Jurídico para a gente contar essas e outras histórias. Vai ter muita história. Vai ter muita história, né? Muita história. Caio, e você formou, tem quantos anos? Eu colei grau em fevereiro de 2016. Fevereiro de 2016. Na faculdade, a maior dificuldade foi as mudanças de turma, as mudanças de grade, essa foi a maior dificuldade? As mudanças de turma para mim foram muito tranquilas. Eu acabei transitando em 8 turmas durante minha vida acadêmica toda. Desde da UFGD até o último ano da UEMS. Na UEMS foi umas 3 turmas. E dessas 8 turmas... todos eu mantenho relacionamento com alguém da turma ainda.
Algumas mais, outras menos. Você, durante a faculdade, você trabalhou, estagiou, como é que foi? Eu estagiei e trabalhei. Eu dei aula de inglês por 2 anos, nos 2 primeiros anos da faculdade. E aí saí, fiquei uns 8 meses parado. Aí eu fiquei 2 anos fazendo estágio no Ministério Público Federal. Então, trabalhei quase a faculdade toda, 4 anos, se contar. Deve ter sido um 2 grande de estágio. aprendizado ali no Ministério Público Federal. Ah, com certeza. Que acabou desencadeando o meu projeto de mestrado e ainda também é um local que eu tenho ainda um contato grande com o pessoal de lá, um grupo muito que eu dou muito valor e tento não me distanciar. E um jovem... Aliás, eu tenho esse problema que não é um problema, é uma coisa boa, né? Que eu não consigo me desprender dos grupos que eu entro. Eu vou, a hora que eu vejo que eu estou querendo sair, eu volto e vou ficando. E vai se relacionando com as pessoas, né? Na verdade, chega um tempo da vida que a gente percebe que só o que tem valor é aquilo que não tem preço. As coisas que têm preço, elas não têm valor. Fica velha. Então, quando você se dá conta disso, é que você se dá conta da importância do abraço com um amigo sincero, do momento do café, sabe? Aí você percebe. Mas, Caio, vamos lá. Você é um menino dinâmico, está com 26 anos, formado há 2 anos, né? Isso. Como é que é formar em Direito e entrar num projeto de mestrado? Como que é isso? Para mim foi o caminho natural. Primeiro porque a minha experiência de ter dado aula de inglês, na verdade foi nos 2 anos da faculdade, mas eu já tinha dado aula antes. Então eu já me considero já um professor, desde essa época, né? Então já era um caminho natural para mim que eu ia terminar a faculdade e eu ia invariavelmente entrar uma pós, um mestrado, alguma coisa para eu poder dar aula. Não sabia e não esperava que ia ser logo em seguida, porque no meu caso foi a colação de grau em fevereiro de 2016 e o início do mestrado em março ou abril, logo no comecinho do ano. Então foi bem E foi junto. um mestrado super selecionado. Eu mesmo não passei nessa seleção. Eu correria, não pude me preparar, acho que não estava pronto. E tentei a seleção e não fui aprovado. Mas com certeza você ali, saindo da faculdade com o tempo preparado, um prodígio, né? Foi lá e já emplacou de cara. Eu não sei se é prodígio, mas gosto de pensar assim. Não, mas foi tranquilo. Agora falta só defender, eu já qualifiquei, vou defender provavelmente no começo do ano que vem. E aí eu ia pensar em emendar o doutorado também, tentar, né? Não sei se passaria, mas decidi esperar um pouquinho. Acho que não é a hora. Acho que agora já estou um pouco satisfeito com isso. Você fazendo mestrado, você não está advogando? Tô. Você está conseguindo conciliar advocacia e mestrado? Sim, consegui. No primeiro ano foi um pouco mais complicado, porque no primeiro ano a gente tinha que fazer os créditos, as aulas. Só que o meu primeiro ano também foi o primeiro ano da advocacia, então não tinha também tantos clientes, nem tantos processos. Os processos que tinham geralmente era inicial, então foi muito tranquilo. No segundo ano já estava bem reduzido o número de aulas, que é quando os processos começam a dar um pouco mais de trabalho. E começa a aparecer mais, em decorrência dos primeiros, né? Com o tempo vai passando, vai aparecendo mais gente. Então, deu para conciliar bem. Hoje você está... E eu tenho também uma sócia fantástica. É isso que eu ia falar. Você está advogando sozinho ou você está advogando com mais alguém? Advoga eu e uma amiga minha, a Ingrid. E ela também segurou as pontas aí em vários momentos. Vocês têm uma sociedade. Se a gente for analisar juridicamente, ainda não é uma sociedade, porque a gente não está organizado enquanto sociedade. Uma sociedade de fato, vamos dizer. É uma sociedade de fato, Porque é o caminho natural de quem forma em direito e não tem família da área jurídica, né, Caio? Sim, É juntar 2 que não tem família e juntar. E encarar o mercado, né? Não. Acho que sozinho, além de ser complicado, sozinho não existiria, na verdade. Porque mesmo estando só eu e a Ingrid, eu ainda conto com a ajuda e orientação de vários amigos que formaram comigo ou que formaram bem antes. Eu não sei se você lembra da Gabriela Stefanello, por exemplo. Sim. A Gabriela Stefanello já está formada há algum tempo e, qualquer coisa oi, Gabi, me fala uma coisa. E aí ela sempre também muito receptiva. Eu lembro que a primeira audiência que eu fiz, eu falei, Gabi, tô nervosa. Ela foi lá, a gente ensaiou e deu tudo certo. Então a gente acaba sempre contando com esse pessoal que
que ajuda e que a gente se conhece. Eu e a Gabi, a gente se conhece desde que eu sou criança. A minha irmã era muito amiga dela. Eu sou muito amigo da Júlia, que é a irmã dela. Então, a gente acaba construindo laço e acabou todo mundo da mesma profissão. A Júlia também é advogada, então a gente acaba se ajudando muito. E como tem sido a advocacia e esse começo da advocacia? Está sendo fácil? Eu acho que depende do dia. Quando me perguntam se você está gostando, eu falo depende do dia. E acho que tudo depende do dia, na verdade, porque os meus amigos de outras profissões também. E aí, como que tá? Depende do dia. Eles não falam com essa palavra, mas eu entendo a mensagem que é depende do dia. Tem dia que eu adoro, tem dia que eu odeio, tem dia que eu quero parar, tem dia que eu quero fazer isso o resto da minha vida. Depende muito do dia. Mas, no geral, tem sido muito melhor do que eu esperava. Porque eu acho que como tem muita gente no direito e tem muita gente que projeta as frustrações dela no curso, as frustrações de vida dela no curso, tem sempre esse papo de que não vai valer a pena, de que vai fazer à toa, e não eu acho que é um problema existir tantos bacharéis de direito no Brasil, e tantos advogados também. Só que o problema que eu vejo maior é que tem muita gente que forma em direito e que acha que se formar vai mudar a vida da pessoa, tanto do ponto de vista financeiro, social, emocional, tudo. Só que nenhuma profissão muda a sua vida. Você vai depender muito de você e do que você espera daquilo também. Então, foi muito melhor do que eu achava, porque do jeito que todo mundo fala, eu achei que eu ia montar um escritório e eu ia morrer de fome, não ia ter cliente, ia ser péssimo, ficar 10 anos sem fazer nada, mas não é assim, né? E depois que eu fui começar a analisar, a maioria das pessoas que tenta desincentivar são pessoas que nunca tentaram também. Claro que existem casos de pessoas, por exemplo, que abrem um escritório e não dá certo, que é complicado, porque não é fácil, é complicado. Né? Não é fácil, é complicado. Só que as pessoas têm que parar de projetar as frustrações delas na profissão. E parar de também, tem que ser realista também. Você não vai abrir um escritório e passar 3 meses e estar ganhando R$80 mil por mês. Nem 40, e nem 30. Mas as pessoas têm que ter um planejamento, uma perseverança e serem realistas. Hoje você ainda mora com os pais. Sim. E também já é para quem está começando, é um gasto a menos, casa própria. Não, sim. Igual eu falei, não é fácil, é complicado. Eu tenho uma série de incentivos nesse sentido, porque eu moro com meus pais, então eu não tenho que acordar e me preocupar, por exemplo, meu Deus, se eu não ganhar dinheiro esse mês, eu vou morrer de fome, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, vai cortar a água. Eu não tenho esse tipo de preocupação, e isso é um alívio que nem todo mundo pode ter. É ótimo que tenha isso. No escritório também, o escritório ele é da avó da Ingrid, o prédio, então a gente não se preocupa com o aluguel do escritório, o que também é um alívio maior ainda para quem está começando. E ainda assim não é fácil, então para a pessoa tivesse que se preocupar com isso, seria ainda mais difícil. Só que é possível, se a pessoa for se orientando e se encaixando. O que não dá, e acontece muito, é a pessoa não tentar. Da minha sala mesmo, tem gente que formou e acho que não tentou e fala mal do curso. Só que às vezes o problema não é o curso. Falar mal não é bom nunca, em nenhuma circunstância, né? Mas você citou um exemplo aí, eu vou querer que você feche seus olhos e tente se lembrar. Certo. Falou assim, tem dia que é muito ruim. Vamos deixar esse muito ruim de lado. Uhum. Que dia que é muito gostoso? O que acontece que você fala, nossa, esse dia foi maravilhoso? Eu acho que eu gosto das coisas parecerem fazer sentido. Então eu fico feliz e fiquei, às vezes, dos dias que eu fiquei mais feliz, foi quando eu vi que fez alguma diferença o que eu fiz. Você foi e você vê que a pessoa fica satisfeita com o que você fez, ou que sai uma decisão, acho que ligar para o cliente para avisar que se é uma sentença favorável, por exemplo, os dias mais felizes. Né? E nem é do ponto de vista financeiro, porque geralmente o dia que sai a sentença não sai o ganho, né? Você quer saber um dia que é um dos melhores dias? É quando você está contratado pela família da pessoa que está presa, e consegue um habeas corpus e vai lá liberar a pessoa com a família. Aí você sente que é uma maravilha. Não tive Esse momento é especial, pode ter certeza. Eu só tive esse momento mais próximo assistindo seriado. Assistindo seriado. Quando a Annelise Kittling vai lá liberar o pessoal. Pessoalmente não tive, até porque eu não trabalho com criminal.
E eu ia mesmo fazer essa pergunta para você, Caio. Você é novo, advogado, você está buscando uma especialização, você está atendendo o que aparece, como que está sendo? Eu ia fazer uma especialização em Direito Constitucional antes de fazer o mestrado, mas como eu entrei no mestrado, posterguei esse plano, né? E o mestrado é em Fronteiras de Direitos Humanos, que tem um viés mais teórico do que prático, e que não é útil de fato para o mestrado. Não é útil de fato para o mestrado do ponto de vista... mas para a formação humana pensando excelente. Agora é sim, porque a minha dissertação fala de direito constitucional material, formal e poderes implícitos, enfim, faz sentido. Mas depois que eu terminar isso, eu gostaria de focar mais em direito civil, mas com uma forte influência do direito constitucional, que no final das contas é o que me fez ir para o direito, né? Sair de RI lá para ir das para o aulas direito. de RI, Isso. né? Bom, se você gosta de Constituição, você deve estar muito feliz, né? Porque a nossa Constituição tem sido respeitada. Vamos falar desses livros, Caio. Aqui estão todos os seus livros. Isso. Qual o primeiro? Eles estão em ordem aqui, o primeiro. Sinceros. Isso. Esse é o primeiro livro publicado ou é o primeiro livro escrito? É o primeiro livro publicado e escrito. Primeiro publicado e escrito. Esse aqui é o que eu fiz inteiramente. Tudo que você vê aí, fui eu que fiz. E está muito bem feito, eu posso atestar que... Só que, olha, Caio... Essa foto não foi eu que tirei, essa aí não fui eu. Tem uma coisa... Essa aí foi meu irmão. Essa é você? Sou eu aí. Tá muito novo aqui, hein? Aqui tá condenando, olha só, o tempo tá passando também, né? Passa para todos nós. Me conta, Caio, qual é a trama desse livro, Os Sinceros? Vamos falar sobre o primeiro livro do Caio. Uma coisa, todos esses livros podem ser adquiridos por quem queira, né? Todos podem. Como é que funciona? Numa plataforma do Clube de Autores, que é a loja do Clube de Autores, que é a plataforma de distribuição desses livros. É só ir lá, digitar o nome do livro, digitar meu nome, assim como faz em qualquer site. E a pessoa pode adquirir. Então, Sim. Nós estamos falando sobre livros que estão no mercado. Sim, então, vamos esclarecer bem para que as pessoas... Inclusive, esses livros eu achei, porque em tese, eles só são vendidos online. Só que tem um amigo meu que ele falou que já encontrou para vender em livraria. Olha que legal. Lá em São Paulo. Então, eu não estou sabendo, mas tem aí em tá lojas físicas também. Não está vindo os royalties para você, não? Não está vindo os royalties, mas está à venda nas lojas. Olha aí. Só, é um dos problemas da autoria. Mas nenhum desses livros tem direitos autorais. Todos estão sem direitos autorais. Eu não ganho nada na vida deles. Porque como essa plataforma ela faz por unidade, o preço de custo dele já é o preço de custo do que o livro costuma custar. O preço de custo desses livros é R$35, R$40. Então, se eu for colocar, além do preço dele, a uma margem de lucro para mim, vai ficar muito caro e vou vender menos. E eu sei que eu não vou ficar rico vendendo eles, pelo menos não no momento. Então, eu prefiro não ganhar nada para que eles fiquem mais baratos e para que mais pessoas comprem. É um filho que você quer que ganhe o mundo, né? É um filho que você quer que ganhe o mundo. Eu já tive a pretensão, o sonho, principalmente com os Sinceros. Porque os Sinceros, eu escrevi ele muito novo. Então, eu achava que a minha profissão ia ser escritor e que eu ia ser o próximo Harry Potter. Que os Sinceros ia ser o próximo Harry Potter. Tanto é que, quando eu escrevia ele, eu tinha medo do meu computador ser hackeado. E, por isso, todo dia eu apagava do computador e salvava num disquete ou num CD. Na época, já era CD, eu acho. Então, eu acreditava que já tinham pessoas sabendo que esse livro ia ser sucesso, que iam roubar ele, então eu tinha que proteger. E o primeiro filho a gente tem um carinho especial. Como é que é a história dos Sinceros? Os Sinceros é um romance que se passa no Antigo Egito, e os Sinceros é um objeto que realiza desejos das pessoas, e por isso todo mundo quer ele. Não são pessoas sinceras, não, é um objeto. Sinceros é um objeto. E aí os tramas se desenvolvem em volta disso. Eu não consigo contar sem falar spoilers, né? Spoilers. Quem quiser ler toda a história... Isso. Esse livro, no começo dele, ele tem até eu não sei se essa edição tem, mas a outra tinha. Um aviso de que ele tem erros. Porque quando eu escrevi ele, eu tinha 13 anos. Então, eu estava começando a escrever, né? E depois, quando eu fui lançar, eu decidi não revisar ele. Entendi. Eu revisei a parte de diagramação, ver se não estava faltando letra, mas eu fiz questão de não revisar ele. Para ter uma fidelidade histórica. Isso, para ele ter uma fidelidade histórica. Vou deixar esse jurídico aqui. Vamos falar primeiro sobre os
os de literatura romance, né? Essa daqui não é jurídico. Esse não, é um né? manual. Coisas que todo intercambista deve fazer. Vamos deixar esse aqui. Esse aqui é outro romance. Outro romance. Um começo e um fim. Lindo, hein? Olha que lindo. Olha a apresentação desse livro. Esse aqui foi você também que fez tudo? Esse Foto, já tudo? tive ajuda. Teve ajuda. Teve ajuda. Muito lindo, hein? Qual é a trama do começo? Esse Começo livro, e um fim. Tudo que tem um começo deve ter um fim, né? É. Esse livro ele é um romance também que, na verdade, tá ligado com aquele primeiro ali. Eu fiz intercâmbio na Islândia em 2008. E quando eu fui, não tinha vaga quando eu fui para ir para a Islândia. Eu queria ir para a Islândia e não tinha vaga. E aí eu mandei um e-mail para o Rotary Club lá da Islândia e falei para a moça, olha, eu preciso fazer intercâmbio aí, que eu quero fazer intercâmbio aí, por favor, me dá uma vaga, eu sei que não tem, mas abre uma vaga. E eu vou ficar aí, eu prometo que quando eu voltar eu escrevo um livro que se passa na Islândia. E aí quando eu voltei, eu escrevi, cumpri a promessa, né? Porque eles me deram uma vaga extra e a minha contrapartida era escrever um livro que a história se passasse lá. O personagem vai para a Islândia. Isso. Essa foto de capa é o quintal da casa onde eu morava. E a história se passa na Islândia, com um personagem nascido em Pedro Juan, que muda para a Inglaterra e lá conhece uma islandesa e a história se desenvolve a maior parte na Islândia. Outro romance de Caio Ferri. Na verdade, Caio Ferri é o nome que você adotou. Eu adotava antes Caio Ferri só. Depois passei a adotar Caio César Melo Ferri, que é meu nome completo. Mas eu ainda uso em alguns Caio Ferri só. Aqui, então, os romances são esses dois, né? Isso, os romances são esses dois. Aqui agora vamos falar dos livros jurídicos. A causa homoafetiva e o constitucionalismo e a judicialização. Isso. Sobre livro, qual que é esse, o que é esse livro? Esse livro foi o primeiro que eu lancei pelo projeto que a gente estava comentando antes, o projeto da UEMS, né? Uhum. Quando a gente começou o projeto, tinha que ter algum material inicial, até para a gente testar, né? Esse livro foi feito um monte de teste. Tem umas 40 versões dele, a gente via, voltava e estava errado, faltando isso, faltando aquilo. Então ele foi o livro teste do nosso projeto de publicações lá da UEMS. E são comentários sobre a votação da DIN 4277, que autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2011. E qual a sua ligação com esse tema, Caio, da homoafetividade? Eu sou gay, né? E foi o primeiro contato acadêmico que eu tive. Então, ao mesmo tempo que era uma decisão que me influenciava pessoalmente, porque no final das contas eu decidi se gays podiam ou não se casar, também foi a minha inauguração acadêmica. A primeira vez que eu sentei para ler um voto, foi a primeira vez que eu li um voto do STF para falar, vou comentar, vou ler, vou escrever sobre. Então, tem essas duas importâncias para mim. Primeiro, que era uma decisão que influenciava minha vida, impactava minha vida. E segundo, que foi a minha estreia acadêmica. E a primeira vez também que eu... E você faz uma crítica à decisão do STF? Então, no livro não. No livro... Eu estava no primeiro ano, do primeiro ano da faculdade, e eu ainda não tinha eu não tinha ainda um embasamento teórico para criticar. Então eu comento a decisão e comento o julgamento. Eu não faço nenhuma crítica positiva nem negativa. Hoje você faria? Hoje depende muito. Acho que a gente precisaria fazer uma entrevista só sobre isso. Porque, de um ponto de vista, você não pode negar que é uma decisão que precisava ser tomada. Afinal, os casais homoafetivos existem e não estão regulados, eram tratados como uma sociedade de fato. O Congresso não legislava sobre isso, provavelmente não vai legislar. E se for legislar, vai provavelmente legislar de uma forma a suprimir direitos fundamentais. Então, acho que é uma decisão que deve ser aplaudida por conta de permitir que pessoas façam uso dos direitos fundamentais que são delas e que estavam sendo negados. Mas não é um tema simples. Acho que sempre quando a gente fala de judicialização, do poder judiciário, tomar o espaço do poder legislativo, é complicado, né? Não estou dizendo que é errado. Inclusive, eu tendo a achar que está mais certo que errado.
mas é mais complicado do que isso. Não dá para falar se é certo, errado, ponto, acabou, né? O intercambista, coisas que todo intercambista deve saber. Esse livro... Isso é motivado pela sua viagem à Islândia. Também, mas não principalmente. Eu faço parte do FS, que é uma organização que recebe e envia intercambistas, e participei muito tempo do Rotary e fui pelo Rotary fazer intercâmbio também. Na condição de voluntário do FS, eu tenho aí muitas horas de treinamento, de aconselhamento de intercambista. Eu não lembro quantas horas, mas da última vez que eu contei, tinha mais de 100 horas de treinamentos, de aconselhamento, situações de estresse para intercâmbio. Então, esse manual eu fiz como uma revisão de todos esses treinamentos que eu já fiz e da própria experiência que tive, né? É uma forma de tentar ajudar quem vai e também quem já foi, talvez relembrar, mas principalmente quem vai ainda. Estado de exceção nas Olimpíadas do Rio 2016. Esse foi o último livro, né? Ele é fruto de um artigo que eu fiz no mestrado, comentando um pouco acerca da lei de terrorismo brasileira e da situação vivida nas Olimpíadas com a prisão de supostos terroristas, inclusive aqui no presídio de Campo Grande, né? E a constatação que você chegou? A constatação que eu cheguei é de que o terrorismo... Primeiro a gente precisa fazer uma introdução a isso. O terrorismo, ele não é um tema novo, né? É um tema que já existe. Já existia antes de 2001. Mas óbvio que a partir de 2001, com o contexto das Torres Gêmeas, da guerra ao terror, ele ganha uma relevância mundial e que continua até hoje. E o Brasil até então não estava inserido nesse contexto de guerra ao terror. Tem vários países que sofreram com o terrorismo ou foram inseridos nesse contexto a partir de 2001. Mas o Brasil, só com as Olimpíadas, por pressão principalmente dessas organizações internacionais que estavam envolvidas nos Jogos Olímpicos, Copa e principalmente as Olimpíadas, eles inseriram o Brasil nesse contexto. E por isso se criou a lei de terrorismo brasileira. Só que essas leis, tanto no Brasil quanto nos outros países, elas frequentemente são utilizadas de uma forma desvirtuada e acabam passando por cima de direitos sobre essa justificativa e alegação de que é necessário. A gente, voltando na Islândia ainda, em 2008, por exemplo, em 2008 a Islândia sofreu uma recessão econômica muito grande, os bancos faliram e tinha muita gente com dinheiro preso em bancos da Holanda e do Reino Unido. E naquela oportunidade, a Islândia, enquanto país, decidiu que não ia pagar e que também não era para pegar o dinheiro de... Eu estou explicando de uma forma reduzida, a história é mais complicada, mas basicamente é isso. E a Islândia falou que não ia pagar essa dívida, e o Reino Unido, para poder pegar dinheiro de nacionais islandeses que estavam em poupanças no Reino Unido, se valeu da lei antiterror britânica para fazer isso. Então, ao longo da história dos países, é frequente o uso da lei antiterror para fazer terror. E no Brasil não foi muito diferente. Com a prisão desses supostos terroristas, as pessoas passam a pensar assim, é terrorista, não vou preocupar com ele. Aliás, as pessoas já têm essa visão com quem comete crimes. Cometeu o crime, não quero saber. Pode fazer o que for, não tem direitos, é o homo sacer. Só que os terroristas ainda é pior, porque é um crime da moda, é um crime que já liga, já faz uma relação com muita gente morrendo, com coisa ruim, coisa terrível. E é na hipótese dessas pessoas que foram presas, acusadas de terrorismo, elas ficaram incomunicáveis por meio de uma portaria. Se impediu que os advogados conversassem com eles, que eles ficassem por uns dias aí depois teve mais... A OAB teve que intervir no Isso, ao meu ver tardiamente, mas foi a única que interviu quando, né? Tantos outros atores deveriam ter intervido. Por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal. Ainda que tarde, mas foi a primeira a intervir, né? Ainda que tarde foi a primeira. Caio, e Deixe-me morrer antecipadamente. Esse livro é jurídico ou é um romance? Esse livro ele é interdisciplinar, mas ele não é um romance. Esse livro, na verdade, a gente tem que fazer também uma introdução. Todos os meus livros, diretamente ou indiretamente, lidam com a morte.
Os Sinceros lida com a morte. Esse aqui, o começo e o fim é a morte, depois na história é explicado melhor. Tem um outro conto, que é o Ter Te Conhecido Antes que Partisse, que acabou gerando uma parte do começo e o fim, que também lida com a morte. Então, todas as minhas histórias, de certa forma, lidam com a morte. E a morte também é uma questão jurídica importante, nem sempre trabalhada. E então, esse livro foi resultado disso, de uma vontade que eu tinha de falar sobre a morte do ponto de vista teórico. E ele é um livro interdisciplinar que tem visões de psiquiatras, tem visões de advogados, de sociólogos, sobre temas relacionados com a morte. Deixe-me morrer, morrer antecipadamente, é uma referência ao suicídio assistido, principalmente, né, que eu defendo, e que outros autores no livro não defendem. Por exemplo, o Gustavo Carneiro, que é o médico, ele não defende. Ele acredita que o médico não tem que fazer parte desse processo. Dessa escolha. Isso. Então, nós temos aqui 6 livros. Caio Meliferri, ou Caio Ferri, como você gosta de assinar os seus livros. Depende do dia. Depende do dia. Caio, mas você agora vive um novo momento na sua vida. Você, até falei, vão acusar a gente essa entrevista de nepotismo, porque nós estamos aqui no favorecimento lícito. Não é lícito. E também não é com dinheiro público, né? E nepotismo por quê? Porque nós estamos no mundo jurídico da Diária MSTV. E o Caio está no momento da vida dele de um desafio novo. Qual que é, Caio? Eu assumi a coluna em AI, né? Aqui do Diário também, que aparentemente está dando certo e vai continuar. E a minha primeira experiência como colunista também. Eu já tinha escrito para jornal. Inhaí é uma gíria gay, né? Significa Iaí. Tem vários outros. Na coluna, os textos, geralmente, eu tento utilizar alguma ou outra para ser coerente com o título da coluna. Então, hoje o Caio Ferri, ele é advogado, mestrando e colunista da coluna Inhaí no Diário MSTV. Isso. Que legal, hein, Caio? E voluntário da FS, que dá trabalho também. E voluntário da publicação de livros. Não, mas, Caio, a publicação de livros também. Eu tenho muitos trabalhos voluntários. Eu até falo que se todo trabalho voluntário que eu faço fosse me pagar, eu já estava vivendo muito bem. Uhum. Mas são coisas que eu não consigo parar de fazer. O voluntariado, então, vamos falar um pouco sobre isso. O voluntariado. Eu comecei a trabalhar como voluntariado em 2006, no AFS. E desde então eu acabei participando de vários outros programas voluntários. E engraçado, quando eu penso racionalmente, eu sempre penso em parar, mas nunca consigo. Né? Então, porque eu penso, nossa, estou perdendo muito tempo com tal coisa e não está tendo retorno financeiro nenhum. Aí eu penso, vou sair. Eu falo, não, mas vou ficar. Você sabe que eu tive um momento histórico da minha vida que algumas pessoas chegavam e diziam, mas para que você está mexendo com isso aí? Você está perdendo tempo. E que besteira é essa? Envolvimento de classe, sabe? Atuações envolvendo de classe. E aí você passa por situações que às vezes te constrangem e tal, mas depois eu lendo alguma coisa, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas ele fez uma pesquisa, ele escreveu um livro assim, ele pesquisou várias pessoas que estavam perto da morte, já em estado terminal e tal. E aí colhendo do que era o mais importante que elas deixavam como mensagem da vida. E sabe qual é o principal item? Qual? O relacionamento humano. Você pode viajar, Caio, para a Islândia, você pode viajar para a França, exceto em casos como intercâmbio, que você vai com uma galera ou vai já com um propósito, se você não tiver acompanhado de alguém, a viagem não tem graça. Ah, sim, com certeza. Não tem o sabor, não tem a cor da vida. Então, na verdade, a gente vive numa sociedade extremamente materialista, que quer ver o imediatismo, o pragmatismo, o retorno econômico de tudo que se faz. Sim. E quando muitas vezes o que a gente faz porque a satisfação não é econômica, não é material. Sim. A satisfação é de estar perto do próximo, ajudando, sabendo que você fez algo na existência, que você marcou a vida de alguém. Isso não tem preço, isso tem valor. Falando em morte ainda, tem uma médica escritora, eu não vou lembrar,
Quintana, o sobrenome dela, mas não vou lembrar agora o nome do livro. Mas o título é também Morrer é um dia que vale a pena. A morte é um dia que vale a pena, morrer é um dia que vale a pena, alguma coisa assim. E tem uma entrevista dela recente que ela fala que quando a gente estiver muito preocupado, sem saber o que fazer, você pega um papel e escreve as 5 maiores preocupações que você está tendo naquele momento da sua vida. Financeiro, briga familiar, você coloca os 5 maiores problemas que você tem. E aí do outro lado você coloca que você vai morrer essa semana. E você decide o que vai fazer com essa informação. Os 5 maiores problemas e a informação que você vai morrer essa semana. Que aí é, segundo ela, da experiência que ela tem. Você prioriza outras coisas. Que a experiência dela é trabalhar com pessoas. A especialidade dela, não lembro qual é exatamente, mas são cuidados paliativos, então todos os pacientes dela invariavelmente vão morrer. A questão é o tempo e a dor que eles vão sofrer. Mas essa experiência que ela tem fez ela pensar sobre a vida de uma forma muito diferente. Caio Ferri, escritor de livros, colunista, mestrando, advogado. Acho que tá bom, falamos bastante? Tá ótimo. Mas tem uma surpresinha aqui, Caio. É? No mundo jurídico, ninguém sai sem tomar uma apertada. Ixi, vai lá. Então eu vou olhar para minha TV aqui agora e nós vamos ver que tema que vai cair para você. Certo. Vamos lá. Cura gay, Caio. Cura gay. Cura gay. O que o Caio Ferri fala sobre a cura gay? Você tá querendo se tratar ou não? Fala para mim. Esse sorteio aí, ele foi meio furado. Você vê que é tudo tecnologia, não tem nada. Certo. Não tem nada, é tudo tecnológico. Entendi. Eu não tenho controle nenhum sobre esse processo. Você sabe que eu acho que a Mega Sena e a Loto Fácil é mais ou menos assim que funciona? Mas a cura gay... Não, vamos parar com a brincadeira e vamos falar sério. Vai lá. A cura gay, primeiro que foi o tema da última coluna, né? Então, quem quiser saber de forma mais pormenorizada, tanto o conteúdo da decisão, porque eu coloquei a decisão na íntegra na coluna, até porque eu prezo pela fonte primária. E você sabe que eu peguei a sua coluna, fiz um Saperialdi e coloquei a coluna como referência no Saperialdi. Eu coloquei na íntegra porque acho importante as pessoas terem acesso à fonte primária. Mas tem vários pontos de vista de encarar essa cura gay. A primeira, analisando a decisão, e que é o que eu acho que é mais preocupante, que é um poder que o Poder Judiciário tem, mas está sendo mal utilizado nesse caso. Porque você desconsiderar a resolução do Conselho Federal de Psicologia é você infantilizar os psicólogos, infantilizarem o debate que eles tiveram e desvalorizar o que profissionais da área, depois de pensarem sobre o tema, decidiram como certo. Porque eu posso ter várias opiniões sobre o que é certo ou errado na psicologia, mas é muita prepotência minha eu achar que eu, sozinho, nem psicólogo sendo, conseguir chegar a uma conclusão melhor do que um conselho reunido depois de discutir e debater esse tema e pesquisar sobre o tema, chegar, né? Claro que conselhos podem fazer decisões erradas também, né? Afinal, são humanos. Mas nesse caso em específico, já era uma coisa debatida, muito debatida, até por conta da polêmica que envolve. Sem contar que no resto do mundo também se debateu isso. No resto do mundo se debateu, a Organização Mundial de Saúde decidiu que não era doença já em 91, então não é uma coisa que não foi debatida, é uma coisa que foi debatida e chegou a esse sentido. E o outro problema é a sutileza que isso foi adotado, porque você pensa assim, mas a cura gay é só para quem quer ser curado, é quem quer procurar essa cura e não consegue. Então você está impedindo que quem não quer mais ser gay vai ser obrigado a ser agora. Só que a questão não começa aí. A questão começa em por que alguém vai ter esse interesse em procurar a cura gay, se não por conta da pressão social e do histórico de preconceito que sofre. Eu acho que você falou que lia os gibis, né, do X-Men. Quando fazem o filme que tem a cura dos mutantes, isso fica muito claro. Que os mutantes que estão lá na fila para a cura não são pessoas que querem deixar de ser mutantes. São pessoas que desistiram
de resistir. De resistir à pressão. Desistiu de resistir. Então, quem que vai procurar uma cura gay vai ser isso também. Vão ser pessoas que desistiram de resistir ou que nunca resistiram porque não querem resistir. Mas não é que não querem resistir porque não querem ser gay, porque não querem ver nessa sociedade de repressão. Tem outro ponto que eu acho que é um pouco mais complicado, que é você pensar em alguém que tem uma fé muito forte e ele não quer ser gay porque aquilo viola a fé dele, né? E com todo respeito a quem tem uma fé que é contrária a isso, assim, a quem tem uma fé que sinceramente é contrária a isso. Porque a religião que mais se tem são pessoas que usam argumentos religiosos para... Aliás, que mais tem não, tem alguns. Tem alguns que se usam de argumentos religiosos... É que o mal aparece tanto... Que a gente só vê ele. Mas a maioria é boa. O Sim. mundo é composto de mais pessoas boas e de bons propósitos. Isso. Então eu acho que assim, quem sinceramente, por motivos de convicção religiosa, quer deixar de ser gay, pode ir num pastor, pode ir num padre e pode ir num psicólogo e expor essa vontade dele. Mas não se submeter a um tratamento psicológico com esse fim. Porque já se decidiu que esse tratamento psicológico, não tem efeito prático. Não existe. Ele não tem um efeito prático. 2, que a própria tentativa de tratamento causa doença. Porque você vai tentar curar uma coisa que não é doença, que não vai ter um resultado prático. E essa tentativa desgasta o psicológico da pessoa. E isso já foi provado. E tem o problema também da imposição, né? Porque a partir do momento que se vende a possibilidade de uma cura, quantos vão ser forçados a ter que ir por imposição familiar, isso e aquilo? Acho que isso também é uma coisa drástica, mas roda a TV. Olha lá, senador volta para o Senado. Quem que manda, Caio? Quem que dá a palavra final no Brasil? É o Congresso ou é o STF? Fala para mim. Eu acho que depende do dia. Assim, eu acho que a volta do Aécio, né? Ela é uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma crise de representatividade, a gente tem uma crise moral no Brasil. A gente tem uma crise do brasileiro. O brasileiro está em crise, por isso que o brasileiro não resiste a isso. Ele não se revolta contra isso. Porque ele é uma crise que o Paulo Bonavides chama isso de crise do constituinte. Né? Que no Brasil a gente não tem uma crise de constituição, igual você falou que desses dias a Constituição sendo violada e tal. Não é uma questão da Constituição ser ruim. Para Paulo Bonavides é o constituinte que está em crise. É o próprio falar constituinte. Em trocar a Constituição, né? Pelo amor de Deus. Não, se trocar a Constituição, vai continuar tendo a crise do constituinte. Ainda tem a ideia de que, a Constituição vai resolver. Não vai resolver, porque sempre vai ter alguém para aplicar. E esse alguém que vai aplicar vai sair da sociedade. Então, se você não tiver uma sociedade preparada para viver em um estado bom, não tiver uma sociedade solidária, não tiver uma sociedade justa, você não vai ter um direito justo, uma aplicação da Constituição justa, proba. Não, porque a sociedade não é. Todas as instituições, o Senado, o STF, a Câmara, a repartição do município, do menor município e do maior município, todas elas são representações da sociedade. Então, enquanto você não inserir, por meio da educação, uma sociedade preparada, uma sociedade que enxerga a si, não vai mudar nada. As instituições são reflexos da sociedade. Esse mesmo tipo de coisa, se tivesse numa sociedade emancipada, consciente de si, não ia acontecer, porque estava impedido de acontecer. Acontece porque é uma crise do constituinte. A revolta social seria tamanha que impediria, né? Caio, eu acho que a gente chega caminhando para o nosso final, foi um papo muito legal. Prazer, e vamos estar se vendo sempre aqui no Diário MS, já que somos colunistas ambos aqui. Mas eu não quero que você vá embora, Caio, sem deixar uma mensagem para o jovem que está entrando na faculdade agora, para o jovem que saiu como você há 2 anos e ainda não sabe, para aquela pessoa, para que ele não entre naquele negativismo que você falou que é tão ruim, quando você vê gente que nem tentou falando que não dá certo. Então, para aquela câmera ali que está focada em você, você vai olhar para a câmera e vai deixar uma mensagem de otimismo para essa pessoa que está entrando ou saindo da faculdade de Direito e entrando no mercado de trabalho agora, já que você, Caio, para mim é um exemplo. Porque você é jovem, você se dedica, você trabalha, esses livros têm o seu suor, sem o seu esforço isso aqui não seria.
E uma das coisas, você que viajou para fora, que a gente precisa tentar lutar no Brasil, é acabar com a hipocrisia de falar mal ou diminuir quem se esforça. Quem se esforça, quem se dedica, tem que ter o mérito reconhecido. Se nós tivermos uma sociedade que idealize como modelo aquelas pessoas que se esforçam e que praticam o bem, nós vamos evoluir muito mais. A gente tem que parar com aquele espírito de diminuir porque a pessoa se destaca. Eu sou a favor de que quem brilhe, brilhe sempre mais. Então tá aqui, ó, o produto do seu esforço a gente pode medir aqui, e pesa inclusive, né? Então deixa um recado para esse jovem, porque você, a partir de agora, passa a ser exemplo para que muita gente possa se inspirar na sua história. Eu vou deixar de ser jovem. Eu já tomo remédio para meu cabelo não cair. E agora eu vou dar conselhos, eu vou... Vou deixar de ser jovem. É a transição. Você vai perceber que daquela foto aqui, já mudou bastante, hein, Caio? Daquela primeira foto aqui dos Sinceros, já tá bem diferente. Já passou uma febrezinha aqui, né? Já. Vamos lá, Caio, fala ali pra gente poder se despedir. Eu acho que o primeiro conselho que eu dou não é nem pro acadêmico de direito e nem para o pessoal do direito em si. Eu acho que uma das coisas que nós brasileiros em geral precisamos, nós brasileiros estudantes precisamos, é estudar, porque a gente tem muito estudante que não estuda. Claro que tem várias situações, como por exemplo das pessoas que não estudam porque trabalham muito, mas a gente também tem muito estudante que não faz nada além de estudar, que não estuda. Então são pessoas que estão nesse contexto social, que fizeram isso a vida inteira e que não encontram um problema nisso. Não encontram problema em serem estudantes e não estudarem. Só que esse tipo de coisa é inaceitável, eu acho. E a gente precisa quebrar essa coisa inconsciente que muita gente tem, de que estudar é ir na escola e voltar para casa, ou de que estudar é ir para a universidade e voltar. E eu falo isso até por experiência própria, que eu no ensino médio e ensino fundamental fazia isso e achava normal. Eu fui perceber que isso não era normal quando eu fui ver pessoas que estudavam de fato, e estudavam de verdade. E na universidade também que eu fui adotar isso. E ainda acho que tem muita gente na universidade que não estuda. E a gente pensa que o Estado está investindo muito dinheiro nessas pessoas, porque um estudante não é barato. E aí ele não estuda. E aí a gente não vai ter retorno disso. Então, para quem está na dúvida do que fazer ou o que não fazer, na dúvida, estude. Estude qualquer coisa, mas estude alguma coisa. Porque o que eu vejo como um dos grandes problemas da educação brasileira é o estudante que não estuda, que não faz nada e que acha isso comum. E não é uma crítica a eles, porque, na verdade, é um contexto que eles estão inseridos que é inconsciente. Você vê o seu colega do lado que estuda, mas não estuda, que é o estudante que não estuda, o do outro lado também não, e no final a gente tem 1 milhão de pessoas formadas, sendo que 10 mil são estudantes de verdade. O resto só respondeu chamada, copiou o quadro e foi para casa. E foi nas festas da faculdade, que são muito boas e tem que ir, mas que tem que estar equilibrado, né? Valeu a mensagem. Nós estivemos aqui com o Caio Ferri. Caio, foi um prazer te receber. Prazer foi meu. No Mundo Jurídico da Diário MS TV. Até a próxima.